Bem, pessoal, vamos lá, mais uma aula aí para vocês. A gente vai dar continuidade ao assunto relacionado às soluções, tá? E essa aula de hoje a gente vai utilizar o material do professor Agamenon Roberto, tá? É um material muito bom. Então vamos lá. Misturas, né? Recapitulando aí sobre misturas. Então, começar com essa charge. Diz aí, né? Acabou o frasco de calmante. Aí o outro fala: não se preocupa, vou ligar o rádio que está cheio de música, água com açúcar. Então, ele faz uma referência a um tipo de solução, tá? A um tipo de mistura, e da qual nós já vimos, né? Que misturas, nós temos homogênea e heterogênea. O nosso tipo de mistura que vamos utilizar é o homogênea, a homogênea, né? Que não é toda e qualquer mistura homogênea, mas alguns tipos específicos que vão ser consideradas soluções, tá? E as soluções nada mais é do que, assim como qualquer outro tipo de mistura, a união de duas substâncias, né? Seja duas substâncias sólidas ou duas líquidas, ou líquida e gasosa, e assim vai. Então, a mistura, nesse caso aqui, água com açúcar, seria você ter aqui, deixa eu só melhorar aqui o ponteiro, pronto. Aqui você tem o quê? Só adição de açúcar na água. Com a agitação, você tem uma mistura. Agora, dependendo da quantidade de açúcar que você vai colocar aqui, ela vai se tornar uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea, né? Se você colocar demais, tá? Você vai ter uma mistura heterogênea, né? Porque vai ter cristais de açúcar no fundo do recipiente. Se colocar uma pequena quantidade, você vai ter tudo diluído. Lembrando que existem substâncias que diluem totalmente, tá? E outras que não, que só fazem diminuir o tamanho. Depende se a substância vai ter algum tipo de reação com a água ou não, tá? Então diz aí, as partículas se distribuem uniformemente por todo o líquido, né? No caso aí, a nossa mistura vai ser homogênea ou solução. Lembrando, só vai ser uma solução dependendo da quantidade de açúcar ou de sal ou de uma outra substância que você vai colocar no recipiente, né, com água e vai homogeneizar, tá? Se for uma quantidade pequena, lembrando lá daquela história de ponto de saturação, né? Então, uma substância ela pode ser saturada, insaturada ou supersaturada. Vai depender da quantidade máxima, né, que ela consegue absorver, que ela consegue dissolver naquela quantidade que nós estamos trabalhando de líquido, levando em consideração também a temperatura e a pressão que estamos realizando esse experimento. Aí nós temos outra situação aí, né? Areia mais água, então você vai ter essa mistura aqui que você inicialmente você observa e consegue diferenciar bem a água da areia. Então, isso aqui não é uma mistura homogênea, é uma mistura heterogênea. Mesmo conseguindo retirar a areia, ó, e você tendo uma quantidade menor de água, aliás, de areia dentro da água, mas você consegue observar que ela está turva. Então, veja aqui a quantidade de água, a forma como é que ela é, né? Insípida. Então, que você consegue identificar a clareza, né? Que você consegue perceber que não tem, pelo menos a olho nu, nenhuma partícula. Aqui, do lado direito, você consegue, mesmo sabendo que não tem uma quantidade de areia em excesso, mas você vê que tem partículas de areia. Então, no caso, é uma mistura heterogênea. Não se encaixa no nosso estudo, tá? Então, aí, as partículas não são distribuídas de forma uniforme no líquido, né? Então, a mistura é heterogênea, tá? A diferença. Aí, nós temos outro tipo de mistura, água com gelatina, tá? Aquela gelatina em pó que nós compramos no supermercado, tá? Então, a gente vai dissolver aquela gelatina, certo? Numa água quente, né? Ou morna, que é para poder ter a solubilização, e depois a gente coloca na geladeira para dar esse aspecto gelatinoso, certo? Então, ao adicionar água quente a uma porção de gelatina e agitar, se distribui uniformemente por todo o líquido. Aqui vai ser uma mistura? Vai sim, vai ser uma mistura homogênea. Ah, professor, mas está vermelho, a cor não importa, tá? O importante é que você tenha uma substância em que você não consegue diferenciar o sólido do líquido, né? Mesmo tendo esse aspecto aí gelatinoso, ou sólido, ou gasoso, por exemplo, tá? Então, nesse caso,
a mistura é aparentemente homogênea. A gente não consegue diferenciar que tipo de substância vai ter, né? Esse outro tem o que aí? Enxofre, água, tem essa parte. A partir do momento que você começa a misturar, ela fica essa água amarelada, certo? Turva, porque o enxofre as partículas estão suspensas, tá? A gente não consegue visualizar bem, mas após o tempo de sedimentação, quer dizer, após a parte sólida em excesso se depositar no fundo do recipiente, nós temos um líquido mais claro, um líquido mais amarelinho, tá? E nesse caso aqui, nós estamos vendo as duas fases. Então, se estamos vendo mais de uma fase, vai ser mistura heterogênea, tá bom? Então, nós conseguimos aí visualizar. Agora, por que ele classifica como mistura aparentemente homogênea? Em que parte é essa homogênea? Seria só nessa parte amarela, se fosse filtrado. Tá? Então, se fosse filtrado, é só essa parte amarela, aí tudo bem que poderia ser considerado uma mistura homogênea. Mas do jeito que está aqui, que nós estamos observando, não é uma mistura homogênea, é uma mistura heterogênea. Porque você consegue visivelmente, aqui está claro a diferença, né, de fases, tá bom? Agora, só seria uniforme se realmente tivesse sido feita aqui uma filtração, retirado o excesso de enxofre, aí sim nós teríamos esse aspecto homogêneo, tá? Então nós temos aí 3 sistemas: sistema 1, 3 e 4. Então, como nós temos a distribuição uniforme, tá? Nós vamos ter situações de dispersão. O que é dispersão? É o sólido que é colocado num líquido, geralmente, ou, melhor dizendo, um soluto é colocado num solvente, é misturado, certo? E vai formar uma mistura, tá? Aí, nesse caso, relacionado à dispersão, a gente vai dizer que o dispersante é a parte líquida, é quem vai dispersar, certo? Quem vai misturar, tá? E o disperso vai ser a parte sólida, ou outro líquido em menor quantidade. Mas essa parte de disperso, dispergente e dispersão vai ser a mesma coisa que soluto, solvente e solução. É só uma outra maneira que vocês podem encontrar numa questão, tá? E podem ficar em dúvida. Então, por isso que nós mostramos. Mas o mais comum é utilizar soluto, solvente e solução. Então, ele dá a definição de dispersão. São sistemas em que uma espécie se distribui de modo uniforme por toda a extensão de outra espécie, tá? É onde eu falei para vocês, né? O disperso e o dispergente. O disperso a gente vai chamar mais na frente, né? Como já vimos, de soluto, e o dispergente de solvente, tá certo? Então, a água seria o dispergente e o açúcar seria o disperso. É aquele que vai ser dissolvido, digamos assim, tá? Então, aí tem uma classificação em dispersões. Nós temos suspensão, dispersão coloidal e soluções. Vamos ver esses 3 tipos. Qual a diferença dos 3? Então, suspensão, o que é uma suspensão? Vai ser um disperso com diâmetro superior, né, maior do que 10 a menos 4. Ou seja, você não vai estar medindo para saber se é uma suspensão, não. Você não vai ter como medir a partícula. Nesse caso, se vier uma afirmação, ela vai ter que dar as condições para que você saiba que é uma suspensão. Ou então vai falar uma mistura na forma de suspensão, aí você vai ter que ser informado. Porque você não tem como verificar a partícula, medir a partícula, certo? E também o Enem ele não exige, por exemplo, que você saiba valores tabelados. Então você vai ter uma tabela informando lá, ou o cara vai realmente já mostrar para você essa classificação. Mas no caso aí, ele está informando que seria água mais enxofre, por exemplo, que você consegue diferenciar o tamanho das partículas, ver que tem um maior e outro menor. Alguns tipos de leite, quando a gente compra leite em pó, né, que é geralmente ele tem uma qualidade inferior. Quando a gente mistura na água, tá? Se não for uma água bem quente, você consegue perceber que fica pedacinhos de leite, tanto na água como no café. Não sei se vocês já passaram por essa
situação, né? Fica como se fossem as bolinhas, né? No leite ou na água, no café ou na água, né? Dispersão coloidal é uma dispersão onde você tem um diâmetro entre -4 e -7, tá? É no caso a água e gelatina. Quando você pega água e gelatina, dá esse aspecto gelatinoso. Isso é chamado de dispersão coloidal, certo? Ou coloides. Então você tem outros tipos de coloides, além da gelatina, você tem, por exemplo, o chantilly, é um coloidal, né? Um sistema coloidal. Você tem sorvete, é um coloide, tá? Você tem espuma de barbear também, é um coloide, tá bom? Então, continuando. E as soluções é onde o diâmetro do disperso, né, do soluto, é inferior a 10 a -7, quer dizer, é bem pequeno, né? Então, aí seria situações em que você pode pegar, por exemplo, ele cita água e açúcar, mas outro seria você pegar, por exemplo, água e misturar um kisuke, tá? Onde você teria lá essa situação em que você faria a mistura e não consegue diferenciar. Refrigerante, por exemplo, você não consegue diferenciar as partículas, mas foi uma mistura, tá? Foi uma mistura, mas você não consegue diferenciar essas partículas. Então tem uma questão aí. Vamos lá. Considera o quadro a seguir. Então, tem algumas propriedades: natureza da molécula, efeito da gravidade, uniformidade e separabilidade, certo? Então, eu tenho que identificar 3 situações: disperso A, disperso B e disperso C. No disperso A, ele diz que a natureza são átomos, íons ou pequenas moléculas. No disperso B, ele fala que são macromoléculas. Macromoléculas já são moléculas um pouco maiores, né? E o disperso C são partículas visíveis a olho nu. Então você consegue ver, tá? Essas partículas. O efeito da gravidade. No disperso A não sedimenta. Quer dizer que quando você mistura, não vai precipitar, não vai ter nada no fundo do recipiente. No disperso B, também não sedimenta. A partícula é um pouco maior, mas você não vê nenhum material no fundo do recipiente. O disperso C sedimenta rapidamente, quer dizer, assim quando você mistura, certo? O excesso ele cai no fundo do recipiente. A uniformidade no disperso A é totalmente homogêneo, tá? Você só vê uma fase. No disperso B, não tão homogêneo. Então ele é homogêneo, mas você consegue diferenciar que não tá não é como se fosse um soro caseiro, ou então como se fosse refrigerante. Você não consegue, você sabe que é um homogêneo, você só vê uma fase, mas você consegue perceber que tem alguma coisa ali dissolvida. E no disperso C, tá? É uma situação heterogênea, quer dizer, tem 2 fases. A separabilidade, quer dizer, separando, né? Para você separar. No disperso A, não tem como separar por filtração. Mesmo se você colocar lá um papel filtro, certo? Não vai conseguir separar. A substância, a mistura vai passar todo pelo papel de filtro. No disperso B, pode ser separada apenas por membranas especiais, ou seja, é preciso um papel ou é preciso um material filtrante muito fino e específico para conseguir filtrar as partículas. E o disperso C, com papel de filtro normal, certo? Tipo aquele de coar café, você consegue separar. Aí eu vou e pergunto: como é que você pode classificar a dispersão A, B e C? Vamos lá. Quem é que pode sugerir qual alternativa seria correta aí? Vamos lá, pessoal. Bora? Qual alternativa lhe parece mais correta? Eita, que esse meu povo para participar merece uma surra. Vamos embora. Então vamos lá. D, professor. Letra? D.
Letra D. Vamos ver letra D. Se você lembrar, a suspensão coloidal, certo? Seria aquela história da gelatina, certo? Então, compara aí, gelatina sendo homogênea, não sedimenta, é feito por átomos ou pequenas moléculas, você poderia classificar como sendo homogênea, vamos pensar. Ok. Aí, quando você pega o C, uma solução verdadeira, por exemplo, quando você pega refrigerante, você consegue ver refrigerante como sendo homogêneo ou heterogêneo? Tem uma fase ou tem duas fases? Homogêneo, no caso, refrigerante só vai ter uma fase, não duas. Então, a letra D não é o mais correto a se colocar, certo? Se você parar para pensar, essa dispersão A, ele vai ser, se encaixa melhor na alternativa A ou alternativa E, porque é uma solução verdadeira. É só você pensar refrigerante, por exemplo, certo? Então, é a que mais se encaixa na dispersão A. E o outro extremo, por exemplo, uma forma heterogênea seria a solução, que é a gelatina, ou o enxofre misturado na água, como nós vimos. Tá? Então, é mais fácil ser o refrigerante na letra A e o enxofre, que nós vimos lá, que ficou duas fases, na letra C. Então, dessa maneira, você pode afirmar que a alternativa correta vai ser letra E. Beleza? Alternativa letra E. Então, continuando aí. Aqui nós temos tipos diferentes de. Desliga o microfone, por favor. Tipos diferentes de misturas, tá? Então você tem aqui, ó, o atmosférico, certo? Que é uma mistura gasosa, bronze e ouro 18 quilates são misturas sólidas, porque geralmente a gente só pensa que existem soluções líquidas, mas na verdade não, nós temos soluções sólidas, líquidas e gasosas, né? Como nós vimos, tá? Então, como eu já tinha falado para vocês, nas soluções, o dispergente é o solvente e o disperso vai ser o soluto, tá? Então, a água seria o solvente e o açúcar o soluto. Então, vamos lá, vamos pensar um pouquinho em relação a exercício. O bom desse material é que nós conseguimos fazer esses questionamentos. Vamos lá. Uma solução aquosa, então lembra, toda vez que você escutar a palavra aquosa, significa dizer que você vai ter a substância misturada com água. Então, solução aquosa de ácido sulfúrico. Se você sabe que é a mistura de água com ácido sulfúrico, então, quem vai ser o soluto? Soluto é a parte que está em menor quantidade. No caso, vai ser o ácido sulfúrico. E o que é solvente? É a que geralmente está em maior quantidade, tá? Você vai ter sempre maior quantidade. No caso, a água, tá? E a água, né, eu não lembro se eu falei isso para vocês, mas a água, ela é considerada solvente universal. Então, a maior parte das reações químicas vai ser feito com a água como solvente, certo? Então, aí, o ácido e o solvente seria a água. Vamos ver a outra. A mistura da água e álcool. Água e álcool. Se eu misturar, você vai ter uma mistura do tipo homogênea. Você tem que começar a pensar assim. É uma mistura homogênea ou heterogênea? É uma substância simples? Não, não é uma substância simples. Se fosse uma substância simples, ia ser apenas uma substância e formada apenas por um elemento químico. Tipo, se eu tiver H2, O2, O3, N2, tudo isso são gases, certo? E que é formado apenas por um elemento químico. Então, a letra E já estava eliminada, não poderia ser, tá? Aí, é uma mistura homogênea ou heterogênea? Aí você lembra. Bem, água e álcool, se eu misturar, tá? Eu vou conseguir diferenciar as fases? Não, não vou conseguir. Então, é uma mistura homogênea. Sendo assim, você fica com a letra A e com a letra C. Aí fica de graça, tá?
Porque é uma mistura homogênea gasosa ou líquida? Obviamente é uma mistura homogênea líquida. Então, resposta correta, letra C, tá certo? Então, letra C é a resposta correta. O outro é exemplo de solução sólida, líquida e gasosa. Então, solução sólida, líquida e gasosa. Vamos ver. Temperatura ambiente e pressão normal. Glicose. Glicose, se você olhar na letra A, glicose não é uma mistura. Glicose é uma substância, tá? Composta, mas é uma substância pura, em sua maioria das vezes, tá certo? Então, no caso glicose, a gente não vai classificar como mistura, como solução. Então, não pode ser letra A. No caso, a letra A, deixa eu só mudar aqui o ponteiro para a gente, pronto. No caso, a letra A estaria, ó, cancelada, não poderia ser letra A, certo? Ouro 18 quilates. Ouro 18 quilates é uma solução sólida, tá certo? Lâmina de cobre. Cobre é uma substância pura. Então, ó, não poderia também ser letra C. É assim que você vai agir no vestibular. Você tem que ir eliminando aqueles absurdos ou o que você acha que está errado, tá bom? Então, cloreto de sódio. Cloreto de sódio é uma substância pura, certo? Então, cloreto de sódio não vai ser considerado uma solução, porque cloreto de sódio é o sal de cozinha puro. Só vai ser solução quando você mistura em água. Então, fica aqui entre a letra B e a letra D. A areia é uma mistura, sim. A areia é formada por três compostos principais, né? Mica, feldspato e o outro eu esqueci, né? Depois eu lembro e digo a vocês. Então, mistura líquida, lágrima, certo? E gasolina. A lágrima, né? Não sei se vocês sabem disso, mas a lágrima é uma mistura, sim. É água que é expelida do nosso corpo, mais sais. Então, é tanto que se alguém já chorou ao ponto de cair na boca, aquele choro bem desesperador, você vai ver que a lágrima é salgada. Então, é uma solução, sim. E a gasolina é uma mistura? Também uma mistura homogênea. Porque na nossa gasolina não é só gasolina pura. Tem, por exemplo, uma quantidade de álcool, tá? Aqui é vendido nos postos. Nós temos até no máximo, pela legislação, até no máximo 20% da quantidade de gasolina, ela pode ser colocado álcool. Então, os dois aqui estão corretos. Mas o outro, ó, ar filtrado e gás nitrogênio, certo? A gente sabe que é uma mistura gasosa. Agora, o gás nitrogênio é uma substância pura, é só o nitrogênio. Então, no caso, a alternativa D está errada e a resposta correta vai ser letra B. É assim que você vai responder suas questões, para ter mais segurança na hora do vestibular ou de uma prova qualquer. Então, a alternativa correta está aí para vocês, letra B. Outra, dada a tabela, né, a 25 graus Celsius, tá? Eu tenho aí algumas misturas. Então, a minha mistura A, minha mistura 1, vai ser água e álcool etílico. A B, água e sal de cozinha. A C, água e gasolina. A quarta vai ser O2 e CO2, quer dizer, gás oxigênio e gás carbônico. E o outro vai ser carvão e enxofre. Então, qual dessas vocês considerariam soluções em misturas? A gente já sabe que água e álcool, acabamos de ver que realmente é uma mistura. Então, aqui, verdadeiro. Água e sal de cozinha, nós vimos também que dá para formar uma mistura. Verdadeiro. Nós também vimos que mistura gasosa, por exemplo, qualquer tipo de mistura de gases, em qualquer quantidade, em qualquer tipo diferente, sendo gasoso, também é uma mistura homogênea. Aí vamos pensar. A gente já tem a resposta, né? 1, 2 e 4. Então, 1, 2 e 4, alternativa letra B. Mas água e gasolina, por que água e gasolina não é uma mistura homogênea? Por que não é uma solução? Porque água é uma substância polar. Gasolina é uma substância apolar. Elas não se misturam, tá? Não tem como misturar. Fica duas fases, água e gasolina.
O outro, carvão e enxofre, também não mistura. Você consegue diferenciar, certo? O carvão do enxofre. Por mais que você faça uma mistura bem, tá? Mas você vai ficar os pontos pretos do carvão e os pontos amarelados do enxofre, tá? Então, a alternativa correta, letra B, certo? Alguma dúvida até aí, pessoal? Não, Não? tô respondendo por todo mundo. Tranquilo. Então, vamos embora. Então, aí tem a preparação de uma solução em laboratório, tá? Que aí seria um videozinho, mas aqui não está pegando muito bem. Então, vamos seguir aqui. Quando representamos quantitativamente os componentes de uma solução, teremos a concentração da solução. Então, agora, a gente vai ver o quê? A maneira, certo? A forma que existe de, por exemplo, numa mistura de álcool com água, de saber a porcentagem, a quantidade de água e de álcool presente na solução. Ou então, por exemplo, água com açúcar. Eu tenho através de cálculo, certo? Eu tenho como, através de cálculos químicos, determinar como pode ser feita essa determinação de quantidade de volume, de quantidade de massa presente, de porcentagem presente dentro de uma solução. Isso nós fazemos através dos diversos tipos de concentrações. Quais são os que nós vamos estudar? Concentração comum, densidade, título, molaridade. Essas são as quatro principais, né? Existem outros? Existe. Fração molar, normalidade, molaridade. Então, existem outros tipos, tá? Então, vamos lá. Como é que nós iríamos determinar uma concentração? Então, eu tenho 80 gramas de soluto dissolvido em 1000 ml ou 1 litro de solução, certo? Para preparar 1 litro de solução. O que é que eu vou fazer com isso, né? Antes da gente vir para cá. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar meu balão volumétrico, que é isso aí que vocês estão vendo, essa figurinha aqui que vocês estão vendo, certo? Então, vou colocar aqui o meu sólido, tá? Coloco um pouco de água, coloco o meu sólido. Ele vai ter aqui em cima um tracinho que a gente chama de menisco e Professor, tá vai aparecendo. completar com água até chegar nesse tracinho. Chegando aqui a água até nesse tracinho, então nós fechamos o recipiente e nós homogeneizamos, né? Nós vamos, digamos assim, misturar bem. Depois eu mostro para vocês como é que faz isso. Eu vou misturar bem o recipiente para que vire uma solução, se transforme em uma solução, né? Professor, não Uma tá mistura aparecendo. homogênea, tá bom? E através dessas informações, nós conseguimos calcular quanto de soluto tem aqui dentro da solução pronta, tá? Então, quando representamos o soluto em gramas, o volume em litros, a concentração recebe o nome de concentração comum. Então, essa é a primeira forma de nós calcularmos a nossa concentração, certo? Como é que calculamos a concentração? Através dessa fórmula química aí, tá? É que vai ser massa sobre volume. Essa massa, toda vez que for massa, volume ou qualquer algo, peso molecular, sempre que for determinado com esse índice 1 que vocês estão vendo, a gente Professor, vai não tá estar falando de... aparecendo. Oi? Não tá aparecendo. Não está aparecendo a figura? Não, A tela não está aparecendo, não? não, pra mim não. É porque você tem Eu que tô conseguindo ver. observar, muda lá, ó. Você tem a partezinha onde você tem que colocar a apresentação. Vai lá nos participantes. Aí um estou eu, outro estão os outros alunos, e você vai ter lá a apresentação. Vê se você consegue visualizar. Consegui agora. Ah, beleza. Então vamos continuar. Então, como eu estava dizendo aqui, ó, toda vez que tiver esse um, tá? Esse um aqui, significa que eu estou falando do soluto, certo? Soluto. Da parte sólida, geralmente. Toda vez que, ao invés de ser um for 2, o índice 2, eu estou representando o solvente.
Então, 1 eu represento o soluto. 2 eu represento o solvente. E quando não tem nenhuma representação numérica, como o volume daqui, ó, não tem número nenhum. Então, eu estou dizendo que é solução. Repetindo, toda vez que eu represento com o número 1, eu tenho o soluto. Toda vez que eu represento com o número 2, eu tenho o solvente. E quando não tem numeração nenhuma, é a solução, tá? Então, no caso, vai ser aqui, ó, volume do soluto, a massa do soluto, desculpa, massa do soluto sobre o volume da solução. Então, eu vou ver a quantidade da massa do soluto, observo no texto a quantidade do volume da solução, divido um pelo outro e vou ter a minha concentração, certo? Em alguns casos, eu tenho minha unidade em grama por litro, a massa em grama e o volume em litro. Mas eu posso ter outras unidades, por exemplo, grama por centímetro cúbico, grama por ml. Vão tudo ser, todas as situações, as unidades vão ser concentração comum, certo? Então, no nosso caso, vai ser a massa do soluto sobre o volume de solução. Então, vamos ver um exemplo aí. Um certo remédio contém 30 gramas de um componente X dissolvido num certo volume de solvente, constituindo 150 ml de solução. Ao analisar o resultado do exame do laboratório, né, de um paciente, o médico concluiu que o doente precisa de 3 gramas do composto ativo por dia, dividido em 3 doses de 8 em 8 horas. Que volume do medicamento deve ser ingerido pelo paciente, tá? Para que a cada 8 horas, para cumprir com a determinação do médico. Então, vê só, ele tem que, são 30 gramas em 150 ml de solução. E o médico falou que o doente precisa tomar 3 gramas, certo? Do composto por dia, dividido em 3 doses. Uma dose a cada 8 horas. Tá? Então, como é que nós vamos fazer isso aí? Então, primeira coisa, eu tenho que 30 gramas está dissolvido em 150 ml. Tá? O que eu vou fazer? 3 gramas, eu vou ter que volume? Então, em 30 gramas, eu tenho, deixa eu mudar aqui só o ponteiro, para que vocês consigam visualizar melhor. Ó, em 30 gramas, eu tenho 150 ml. Mas eu não quero 30 gramas, eu quero 3 gramas. Então, para 3 gramas, quanto é que vai ser? V ou X. O que é que eu vou fazer aqui? Meios pelos extremos. Vai ficar como? Vai ficar assim, ó. O volume vai ser igual a 15. Mas por que vai ser igual a 15? Tá? Eu vou fazer essa continha para vocês verem como é que fez. Aqui, ó, meios pelos extremos. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz aqui 30, ó, fica assim. Vai ser 30 V, certo? 30 vezes V vai ser igual a 3 vezes 150. Certo? 30 vai ser igual, 30V vai ser igual a 3 vezes 150. Então, V vai ser igual a 3 vezes 150, certo? Dividido por 30. Então, o que é que você faz aqui? Olha como é simples. Eu vou cancelar 0 com 0. Cancelo. Vai ficar aqui, se eu cancelar 0 com 0, né? Vai ficar 3 vezes 15 sobre 3. Cancelo 3 com 3. E meu resultado é justamente 15, que é minha resposta. Certo? Então, eu vou precisar de 3 doses de 5 ml. Mas, professor, por que eu vou precisar de 3 doses de 5? Se a resposta for 15. Mas se você observar, ele diz aqui, ó, dividido em 3 doses de 8 em 8 horas.
Então, se eu pegar 15 e dividir por 3, ele vai ter 5 ml a cada dose, certo? 5 ml a cada dose. Então, ó, qual o volume de medicamento deve ser ingerido pelo paciente a cada 8 horas? Então, ele não quer saber o volume total por dia, não. Ele quer saber o volume relacionado a cada dose. Então, a resposta seria a letra C. Uma outra maneira que você poderia fazer seria colocar na fórmula logo, né? Concentração é M1 sobre V. Aí você fazia direto aqui, para não fazer regra de 3. Quem é o M1? 30. Certo? 30 gramas. Quem é o volume? O volume aqui seria 150. Aí você simplificava para poder fazer. Agora, qual a diferença disso que nós faríamos aqui para o que nós fizemos? É porque aqui eu iria achar a concentração. É por isso que nós temos que ter cuidado em observar bem a questão, porque determinada questão nós podemos aplicar diretamente, certo? Aqui nós poderíamos aplicar diretamente. Se eu fizesse isso, ia dar aqui 3 dividido por 15, daria 1 quinto, que seria aí 0,2. Ah, professor, mas não dá a mesma resposta. Claro que não dá a mesma resposta, porque ele está pedindo outra coisa. Por isso que nós temos que ter cuidado. Essa daqui estava certa se eu pedisse a concentração do remédio, a concentração do remédio. Que seria o que é concentração? É a quantidade de massa dividido pelo volume da solução. Aí estaria correto. Mas eu não estou pedindo a concentração. Eu estou pedindo o volume necessário para ser tomado por dia a cada 8 horas. Então, nós temos que prestar muita atenção em relação a isso. Então, a forma mais correta é a forma que eu fiz logo no início, tá? Que é através da regra de 3. Mas vamos ver outro exemplo que você vai ver a aplicação dessa concentração aqui. Vamos ver só. Outro, ó. Com o objetivo de tornar mais agradáveis os refrigerantes, tipo cola, quer dizer, Coca-Cola, por exemplo, é adicionado ácido fosfórico numa concentração de 0,6 gramas por litro. Ah, ele já falou em concentração, ó. Então, nós já sabemos que a concentração nessa situação, certo? Inicial é 0,6 gramas por litro, certo? O número máximo de latinhas de 350 desses refrigerantes que um indivíduo de 84 quilos, ó, o volume da lata aqui, 350, pode ingerir por dia é. Então, eu quero saber o seguinte: o cara que tem 84 quilos, consumindo latinhas de 350 ml de refrigerante, tá? Quantas latinhas por dia ele pode, não é que ele vai consumir, tem gente que consome muito mais do que o máximo permitido, certo? Na verdade, não consome nem latinha, consome, tem gente que toma tanta Coca-Cola que consome até vários recipientes com meio litro, 1 litro, certo? Principalmente em festa. Então, é recomendado que o limite máximo de ingestão diária do ácido fosfórico seja de 5 miligramas por quilo, ó, 5 miligramas por quilo. Então, se o cara tem 84 quilos, você vai fazer 84 vezes 5, né? Então, no máximo, o cara só vai conseguir ingerir no máximo 84 vezes 5, vai dar aí 420 miligramas, tá? É a quantidade máxima. Então, inicialmente, quais são os valores que você tem? Os valores são os seguintes, deixa eu só apagar isso aqui, ó. Pronto, para nós observarmos melhor. Então, nós temos o seguinte. Ó, concentração 0,6
A gente já viu aqui. O volume de uma latinha é dos 350 ml. Então, nós vamos, já que está em grama por litro, transformar ml em litro. Como é que nós fazemos isso? Nós fazemos o seguinte, ó. Nós dividimos 350 por 1.000, que dá 0,35. Beleza. Com isso, a gente vai achar a massa. Como é que nós vamos achar a massa? Bem, é simples, ó. A gente vai fazer dessa maneira. Para achar a massa, eu sei que concentração é igual a M1 sobre V. Se eu quero achar o M1, o V que está dividindo vai passar multiplicando. Então, vai ficar M1 vai ser igual a C vezes V. Então, M1 vai ser... Qual é a concentração? Está aqui, ó, 0,6 grama por litro. Vezes. Quem é o volume? 0,35 litro. Então, com isso, ó, elimina litro com litro e nós temos a unidade final em gramas. Aí é só multiplicar 0,6 por 0,35, tá? Então, no caso aí, ó, o M1 sobre V que eu falei, certo? A gente pode inverter, como eu mostrei, então 0,6 vezes 0,35, nós vamos ter aí 0,21 gramas, tá? 0,21 em miligramas dá 210 miligramas em cada latinha. Então, 210 em cada latinha. Só que eu disse que são 5 miligramas por quilo. O cara tem 84 quilos, certo? Então, 5 vezes 84 vai dar 420. Ou seja, quantas latinhas o cara vai poder consumir no máximo? Uma pessoa de 84 quilos só vai conseguir, no máximo, seria recomendado, viu? No máximo 2 latinhas. Aí o cara o que é que faz? Não toma 2 latinhas. Ele toma aí 1 litro, 2 litros de refrigerante do tipo cola, certo? Então, é por isso que, com essa limitação, devido ao ácido fosfórico, você tem aí tantos problemas causados por o refrigerante do tipo cola, né? No caso, Coca-Cola. Então, se você poderia perguntar para mim, professor, então quer dizer que se eu for escolher entre Guaraná, por exemplo, e Coca-Cola, o melhor seria Guaraná? Sim. Porque o Guaraná, apesar de ser um produto industrializado e ter aí outras substâncias, certo? Tipo conservante, tá? Ou outras substâncias químicas, mas ele não tem, certo? O ácido fosfórico. Então, ele vai ser menos prejudicial à saúde do que a Coca-Cola. Levando em consideração que todos os refrigerantes são prejudiciais devido à quantidade de açúcar presente nos refrigerantes. Tá certo? Aí você pode dizer, professor, mas eu gosto mais de tipo Fanta. Só que aí Fanta, você tem um outro agravante, tá? É a questão do corante, a quantidade de corante que você tem lá. Mas mesmo assim, comparado a Fanta com a Coca-Cola, você ainda tem a Fanta como sendo menos prejudicial ainda do que a Coca-Cola. Ok? Então aí, dependendo do limite de quantidade, né, o limite que você pode possuir de massa, você respeitando esse limite aí mais ou menos, o prejuízo vai ser menor. Não é que não vai acontecer, tá bom? Então, quer dizer, o cara teria 84 quilos. Professor, certo. E se eu tiver, no caso, menos de 84, tiver 60 quilos? Então, como é que fica no meu caso? Só pode tomar uma latinha, tá? Nesse caso, seria uma latinha. Isso, quimicamente falando, de acordo com o limite de ingestão de ácido fosfórico, ok? Vamos lá, continuando aqui. Outra questão. Nós temos agora o seguinte... Uma das potencialidades econômicas do Rio Grande do Norte é a produção do sal, né? O sal marinho, cloreto de sódio. Então, suponha que, numa das etapas do processo, um técnico retirou 3 amostras de 500 ml do tanque. Resolveu evaporar cada amostra e notou a massa de sal. Então, nas 3 amostras, no primeiro ele notou
todo ele pegou um volume de 500 ml, notou que no primeiro tinha 22 gramas de sal, no segundo 20 gramas, no terceiro 24 gramas. Então eu quero saber o seguinte, qual a concentração média das amostras? Então como é que você vai calcular essa concentração média das amostras? Simples, você tem aqui, primeiro você vai ver a média das massas, soma todas as massas, aqui 22 mais 20 mais 24, divide por 3, deu 66. 66 dividido por 3, você vai ter aí 22 gramas. Essa é a massa que nós vamos utilizar, tá? E o volume, eu vou somar e dividir também? Não. Se você prestar aqui atenção, pessoal, é o mesmo volume para cada situação. Então, eu vou dividir por 0,5 litro. Professor, e não é 500, não? Sim, 500. Só que está em ml. Ele falou que são 500 ml. Mas você vai dar a resposta, ó, grama por litro, tá? Grama por litro. Então, eu tenho que transformar de ml para litro. Como é que eu faço isso? Divido 500 ml por 1.000. Dividindo 500 por 1.000, eu vou ter 0,5. Então, eu vou fazer 22 dividido por 0,5. Quanto é que vai dar 22 dividido por 0,5? Então, vai dar aí 110, certo? Eita, 110, estou ficando doido, desculpa. Dá 44 gramas. Mas por que deu 44 gramas? Ó, só para a gente entender. 22 dividido por 0,5. 0,5 eu posso colocar também como sendo 1/2, tá? 0,5 é 1/2. Aí, se vocês lembrarem lá da matemática, divisão de fração. Repete a primeira, 22, multiplico pelo inverso da segunda. Então, se eu tenho 1/2, então vou ter 2 dividido por 1. Inverte. Aí, 22 vezes 2 dá 44. 44 dividido por 1 dá 44, que foi justamente a resposta que foi encontrada aqui. 44 gramas por litro. Então, a alternativa correta vai ser letra B. Tá? A alternativa correta vai ser letra B. Então, continuando. Densidade. Nós vimos concentração comum. Então, concentração comum, nós vimos que é M1 sobre V, massa do soluto, sobre volume da solução. Já a densidade, a gente não vai trabalhar com massa do soluto. Nós vamos trabalhar com massa da solução, tá? Então, eu tenho M sobre V, ou seja, é massa da solução sobre volume da solução. Lembra, concentração é M1, né? M1 sobre V. Olha a diferença. M1 sobre V. Densidade é M sobre V. A massa da concentração comum é a massa do soluto. A massa da densidade é a massa da solução, tá? Então, a diferença entre concentração comum e densidade é essa, tá? Cuidado para vocês não se confundirem. Concentração comum, trabalho com massa do soluto. Densidade é massa da solução, ok? E a densidade, nós sabemos que é uma grandeza, né? Uma relação em que é estudado desde o ensino fundamental 2, tá? Onde você tem que, por exemplo, diferenciar, pode definir se uma substância ela é homogênea ou heterogênea. Um exemplo é através da densidade, tá? Por exemplo, se você tiver água e óleo, por que o óleo ele fica em cima e não embaixo? Porque a densidade do óleo é menor do que a densidade da água. Então, quem tiver numa mistura, a substância que tiver menor densidade, ela vai tender a ficar na parte de cima da mistura. E quem tem maior densidade é porque ela vai ficar na parte de baixo. Tá certo? Então, essa é a relação comumente de densidade. Então, como eu falei lá, vamos para a parte prática, certo? Eu tenho aí 200 gramas de hidróxido de potássio, ao serem dissolvidos em 800 ml de água, certo?
fornecendo uma solução de 840 ml de solução. Então, a primeira coisa que eu quero que você faça, calcule a concentração da solução expressa em grama por litro. Se eu quero em grama por litro, a primeira coisa que eu vou fazer é que o volume da solução está em ml. Então, vou dividir isso aqui por 1000, certo? Vou dividir aqui por 1000, que isso vai gerar 0,840 litro, ou 0,84, pode ser também, tá? 0,84 ou 0,840 litro. E vou calcular minha concentração. Como é que eu calculo minha concentração? Minha concentração é M1, certo? Ou M feio. M1 sobre V. Quem é a massa do soluto aí? A massa do soluto vai ser 200, tá? Vai ser 200 gramas. Sobre. Quem é o volume? O volume deu aqui, 0,84. Eita, que 8 feio. 0,84 litro, certo? 0,84 litro. Então, sabendo disso, eu divido 200 por 0,84 e vou ter minha concentração em grama por litro, certo? Ficaria assim, ó. Eu tenho concentração, que é o que eu quero descobrir, 840 ml, que eu dividi e vai dar 0,84, certo? 0,84. E a massa, que vai ser 200 gramas. Sabendo disso, como é que vai ficar aqui? Eu vou dividir 200, como eu disse para vocês, por 0,84 e a resposta vai ser 238,09 grama por litro. Tá bom? E a densidade? Como é que eu sei a densidade? A densidade, para que eu saiba quem é ela, eu tenho que fazer massa da solução sobre massa do soluto sobre massa do solvente, certo? Tem que fazer o seguinte, ó, densidade, para que vocês entendam melhor. Ó, densidade vai ser igual a massa da solução dividido pelo volume da solução. Beleza. Mas quem é a massa da solução? Massa da solução é a mistura da massa do soluto, que é M1, mais a massa do solvente, que é o M2, dividido pelo volume da solução. Aí, quem é a massa do soluto? Massa do soluto tá aqui, ó, 200. Ok? E quem é a massa da solução? Ó, eu tenho 800 ml de água. Como eu sei que a densidade da água é igual a 1, então eu vou dizer que, de forma representativa, 800 ml de água é a mesma coisa, ou pode ser equiparável a 800 gramas de água. Então, vou ter aqui, ó, 800 gramas dividido por... Se eu quiser fazer aqui, ó, logo a conta de grama por centímetro cúbico, certo? É só dividir aqui por 840 centímetros cúbicos, tá? Aí é o seguinte, mas professor, eu tenho ml, como é que o senhor está dizendo que centímetro cúbico no lugar de ml? Isso dá certo? É porque 1 ml, eu não sei se vocês já viram isso em física, em matemática, é igual a 1 centímetro cúbico. Então, é por isso que tanto faz eu representar como ml ou 1 centímetro cúbico, eles são equivalentes, tá certo? Então, é por isso que ao invés de colocar 840 centímetros ml, eu coloquei 840 centímetro cúbico. Então, nesse caso aqui, 200 mais 800 dá 1000, então é só você dividir aqui 1000 dividido por 840.
que no final você vai ter a minha divisão, certo? Vai dar 1, alguma coisa aí, grama por centímetro cúbico. Certo, professor, mas o primeiro grama por litro, qual a diferença? Ó, continuaria a mesma coisa aqui, ó. 200 mais 800, você faria a mesma coisa, mais 800. Só que, para ter o resultado em litro, eu não colocaria 840, eu já faria isso aqui, ó. Já colocaria essa divisão aqui, dividido por 0,84. Certo? Então, eu teria aqui 1000 dividido por 0,84. Então, nesse primeiro, eu vou ter a resposta em grama por centímetro cúbico, e no segundo, eu vou ter a resposta em grama por litro, certo? Que ficaria assim, ó. O primeiro, no caso. Esse segundo vai dar 1190,47, é porque eu inverti, né? A ordem. E o primeiro, ele vai dar 1,19 grama por ml, tá bom? Ou grama por centímetro cúbico, é a mesma coisa, tá certo? São equiparáveis. Outra situação, tá? Eu tenho agora aqui 800 gramas de hidróxido de sódio equivale a 2 mols de hidróxido de sódio. Oxê, como é que o senhor pode afirmar isso? A partir de agora, a gente vai fazer uma outra concentração, se chama molaridade. Para que você soubesse que em 80 gramas de hidróxido de sódio diluído em 1 litro, né, de água por 1000 ml, por que vai dar 2 mols? Porque existe a molaridade, né? Aqui a molaridade, molar. Daqui a pouco vai aparecer o nome. A molaridade. Eita. Desculpa, eu fui escrever e errei o nome. Apagar isso aqui. Escrever com mouse é muito, muito ruim. Mas vamos lá. 80 gramas de hidróxido de sódio relacionado a 2 mols. Então, o que é que você faz? O assunto que nós vamos ver é o seguinte, é molaridade. Então, tem esse M, que é igual ao número de mols do soluto, certo? Dividido pelo volume da solução. Ou, uma outra maneira de representar seria molaridade seria igual a massa do soluto dividido pelo peso molecular do soluto vezes o volume da solução. Então, aqui como é que eu ia saber que era 2 mols? Claro que essas informações eu tenho que passar para vocês, né? Quem é a massa? Seria 80 gramas. 80 gramas. Aí o peso molecular do hidróxido de sódio, tá? Peso molecular do hidróxido de sódio vai ser 40 gramas por mol. Essa informação eu vou ensinar vocês a calcular, mas também vai vir na questão. Você não tem que decorar. Dividido por o volume obrigatoriamente em litro. Então, 1000 ml corresponde a 1 litro. Certo? Corresponde a 1 litro. Então, o que é que eu faço aqui? Eu cancelo grama com grama. 80 dividido por 2 vai dar o quê? Vai dar 80 dividido por 40 vai dar 2 mols por litro. Ou seja, em cada litro eu vou ter 2 mols, que é justamente essa informação que foi fornecida aqui. Certo? Mas vamos ver como é que a gente calcula direitinho isso. Ó, a informação que eu passei, né? Lembrando que, por que eu fiz essa troca? É porque N1, que é o que ele colocou de amarelo aí, vai ser igual à massa do soluto, no nosso caso, vamos já dar o nome aos bois,
dividido pelo peso molecular do soluto também. Então, por isso que eu tirei o N1 e coloquei M1 sobre PM1, tá? Então, eu fiz, aqui ele fez direto, né? 80 dividido por 40 dá 2 mols. Como é que ele soube que 80 dividido por 40? 80 foi a massa que está aqui e 40 é o peso molecular que eu disse para vocês que é 40, tá bom? Então, 2 mols dissolvido em 1 litro de solução. Então, a gente vai chamar agora esse tipo de concentração molar ou molaridade, tá? É o tipo de concentração em que nós vamos ter como unidade mol por litro. O volume obrigatoriamente vai ser em litro. Ele não pode ser em ml, não pode ser em centímetros cúbicos, nem tampouco sem qualquer outra unidade. Para ser molaridade, ele tem que ser mol por litro. Ou existe uma outra forma, outra unidade. Ao invés de mol por litro, você pode ter a unidade molar, certo? Molar. Você pode ter, numa questão, ao invés de vir assim, 2 mol por litro, vai vir 2 molar, 2M maiúsculo, né? Se vier assim, 2M maiúsculo. Isso significa dizer que é 2 molar. Ou é a mesma coisa que você tiver 2 mol, certo? 2 mol por litro. É a mesma coisa, tá? Então, aquela primeira fórmula que eu mostrei para vocês, né? É número de mols pelo volume, número de mols do soluto pelo volume da solução, tá? Então, essa é a primeira fórmula. A partir do momento que eu digo a vocês que o N1, como eu já mostrei no slide anterior, é igual a massa do soluto, né? Número de mol do soluto é massa do soluto pelo peso molecular do soluto. Aí eu vou, no lugar do N1, eu vou substituir por isso aqui, ó. Aí vai ficar como? N1, né, a molaridade, que é o que eu tinha mostrado. Ao invés de N1, eu vou colocar isso aqui, ó. M1 dividido por peso molecular, fica no denominador, peso molecular 1, vezes, ó, volume da solução. Pronto, então essa é a outra forma que eu posso aplicar, a outra fórmula que eu posso aplicar, certo? Geralmente é essa aqui que você mais utiliza, tá? Essa daqui não é muito utilizada não. A mais utilizada é essa que eu fiz de vermelho, tá? Então vamos lá. Ó, para preparar uma solução, eu tenho aí um técnico pesou 30 gramas de um medicamento, transferiu para um balão, né, um recipiente, balão volumétrico, de 200 ml. Acrescentou um pouco de água, agitou e colocou o restante. A seguir, completou com água. Aí eu quero saber, expressa a concentração da solução em grama por litro. Então, a gente sabe que concentração comum vai ser quem é a massa, né? É M1 sobre V. Quem é o M1? Nós vimos aqui, 30 gramas, tá? Dividido. Quem é o volume? O volume ele quer, ó, em litro, mas o volume aqui ele vai estar em ml. O que é que eu faço? Divido por 1000. Então, ao invés de usar 200 ml, eu vou usar 0,2 litros. Aí você diz, ah, professor, mas é tão ruim trabalhar com um número decimal. Então, para tirar o número decimal, o que é que eu faço? Multiplico. Aqui eu não só tenho 0,2, né? Um número depois da vírgula. Então, multiplico aqui por 10 em cima. Multiplico por 10 embaixo. E vai ficar aqui 300 dividido por 2, que vai dar como resposta 150 gramas por litro. Ok? Então aí está a nossa conta. M1, 30 por 0,2, que dá
150 gramas por litro, tá bom? Aí na letra B, ele diz o seguinte: a massa molar desse medicamento é 120 gramas por mol. Expressa a concentração da solução preparada em mol por litro. Aí o que é que acontece? Vamos usar aquela outra fórmula. Molaridade vai ser igual a M1 dividido por peso molecular 1 vezes o volume. Quem é o M1? Certo? Ele disse aqui, ó, 30 gramas. Então você faz 30 gramas dividido. Que é o peso molecular? Ele falou aqui, ó, 120 gramas por mol. Então são 120 gramas por mol. Ok? Por mol. Vezes embaixo para um volume. Só que eu quero volume em litro. Nós já calculamos, ó. O volume é 200 ml, só que no nosso caso, nosso volume vai ser 0,20, porque lembra, obrigatoriamente tem que ser em litro. Então 0,20 ou 0,2 litros. Então cancela grama com grama, a unidade é mol por litro, certo? E vai ficar aí, ó, 30 dividido 120 vezes 0,2 vai dar 24. Certo? Então, 30 dividido por 24, aí vai dar 1, alguma coisa. Ok? Então, ele fez separadamente, certo? É porque ele preferiu fazer, primeiro calcular o número de mol e depois aplicar na fórmula. Nós já fizemos uma conta só, que dá o mesmo resultado, né? Então, aí seria 0,25 por 0,20, que é a mesma coisa que nós fizemos aqui, 30 dividido por 24, que dá 1,25 mol por litro. A resposta seria a mesma, ok? Eu tenho aqui uma outra questão. Então, testes revelam que determinada marca de refrigerante, tipo cola, contém 2 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Então, essa é a molaridade, é o mol por litro, molaridade de ácido fosfórico. Quando uma pessoa bebe um copo de 250 ml desse refrigerante, estará ingerindo que quantidade de mols de ácido fosfórico? Que massa de ácido fosfórico? Então, o que é que acontece? Eu tenho o número de mol, tenho o peso molecular, né? Ele forma, toda vez que vier grama por mol é peso molecular. Então, se eu quero a quantidade de mol, o que é que eu faço? Molaridade vai ser o número de mol, já que eu quero a quantidade de mol, número de mol, N1, sobre o volume. Certo? Lembra que o volume é litro, então não posso usar 250. Eu tenho que dividir isso aqui por 1000. Não esquece. Vou dividir por 1000 e a resposta nesse caso vai dar 0,25 litro, tá? Se eu quero N1, o volume que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Então aqui vai ficar assim, N1, isso aqui implica dizer que N1 vai ser igual a molaridade. Eita, que molaridade feia, Jesus. Molaridade vezes o volume. N1 vai ser. Quem é a molaridade? Bem, a molaridade ele disse aqui, ó, 2 vezes 10 a menos 3 vezes. E quem é o volume? 0,25. 0,25 é a mesma coisa que 2,5. Estou fazendo notação científica, viu? Vezes 10 a menos 1. Toda vez que eu desloco a vírgula para a direita, certo? Eu fico com potência negativa, quer dizer, eu vou diminuindo a potência. E toda vez que eu desloco para a esquerda, eu vou aumentando a potência, certo? A potência vai ficando maior. Então, o que é que eu faço? 2 vezes 2,5 dá 5, né?
R$ 2,50 vezes 2 dá R$ 5. Então, vezes a resposta. Potência de mesma base. Repete a base, somos expoentes. Como os expoentes são negativos, então fica 5 vezes 10 menos 3 menos 1 dá menos 4. Certo? A unidade, mol. Tá? Então, ficaria assim, ó. Fiz aí 5 vezes 10 é menos 4. Ele não usou a fórmula, ele usou a regra de 3. Mas o procedimento é a mesma coisa, tá? E a massa? Como é que eu sei a massa? Simples. Eu não sei que N1 é igual a massa dividido pelo peso molecular. Peso molecular está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, né? Isso implica dizer que M1, que é o que eu quero, vai ser igual a número de mols 1 vezes o peso molecular dessa substância, 1. Então, M1 vai ser igual. Quem é o N1? Acabei de encontrar aqui, ó, 5 vezes 10 a menos 4 vezes o peso molecular. Lembrando que aqui é mol, para deixar as unidades todas bonitinhas, vezes, quem é o peso molecular? 98 gramas por mol. 98 gramas por mol. Aí posso cancelar mol com mol, a unidade final vai ser grama, né? Então, M1 terá como resposta assim. 5 vezes 98, quanto é que dá 5 vezes 98? Dá 490, né? 490 vezes 10 a menos 4. Eu organizando esse 490 vezes 10 a menos 4, significa dizer que eu vou andar para a esquerda 4 casas, né? Então, 1, 2, 3, 4. Então, a resposta vai ser 0,049. Então, ó, eu tenho 490. Aliás, está errado aqui, viu, pessoal? Deixa eu organizar aqui. Passar só a borrachinha aqui. E coloquei um 0 a mais. Pronto. Andei. Ah, é 4 casas. Não, tá certo. Tá certo. É 0,049 gramas. Ok? Então, eu tenho que andar 4 casas. Ó. 1, 2, ó. Tem um 0 aqui, né? 1, 2, 3, 4. Então, a resposta vocês vão ver que é essa daí, tá? Ó, ele fez através de regra de 3 também. E a resposta é a mesma. Só que no caso ele usou uma notação diferente, né? Ele andou só 2 casas aqui, ficou 4,9 vezes 10 a menos 2. Também é uma outra forma de resposta, ok? Uma outra questão. Fazer essa última questão. Então eu tenho aqui, eu coloquei um certo soluto, uma quantidade de soluto no solvente e formei uma solução. Olha quanto é de soluto que eu tenho, ó. De massa de soluto, 3,42 gramas. Olha como é o peso molecular, 342 gramas. Num volume de 50 ml. Então, eu quero saber, numa xícara de 50 ml, certo? Quanto de açúcar, qual é a concentração de açúcar que vai ter nesse cafezinho. Simples. Olha, eu tenho massa, peso molecular e volume. A única diferença é que eu tenho que transformar o volume para litro. Ou seja, eu vou dividir por 1000. Se eu dividir 0,50 por 1000, vai dar 0,050 litro, porque a resposta tem que ser sempre em litro. Então, como é que... Ó, tá vendo aqui que é mol por litro? Então, como é que eu vou fazer isso aí? Ó, direto. Molaridade vai ser
M1 sobre peso molecular 1 vezes o volume. Quem é a massa? Foi dito aqui, ó, 3,42 gramas. Quem é o peso molecular? Está aqui, 342 gramas por mol. Vezes. Quem é o volume? 0,0. Vou botar 5, né? 0,05, 0,50 é a mesma coisa. Litro. Então, cancela aqui gramas com grama, vai ficar mol por litro. Então, como é que vai ficar isso aqui? Para poder me organizar, eu posso aqui multiplicar o de cima por 100 e vou multiplicar o de baixo por 100. Certo? Então, 3,42 vezes 100 vai dar 342. Oh, foi mal. Ajeitar isso aqui. Então, vai dar aqui 342 sobre 342 vezes 0,05 vezes 100 dá 5, né? Então, o que acontece? Eu posso cancelar aqui 342 por 342, fica 1. Então, molaridade vai ser igual. Molaridade vai ser igual. Só um segundo. Vai ser igual a 1 dividido por 5 é a mesma coisa que eu dividir R$ 1 para 5 pessoas. Vai ficar 0,2 mol por litro. Ok? Que dá a alternativa aqui, letra B. Então, tá aí a conta, certo? 0,02 mol por litro.